Você já parou para pensar o que acontece quando uma das maiores instituições financeiras da América Latina é colocada sob o radar de uma lei internacional tão poderosa quanto a Magnitsky Act? E mais, como um banco público, símbolo da economia brasileira, responde quando o próprio nome começa a ser associado a pressões globais e suspeitas de sanções? Pois é, o Banco do Brasil, que carrega quase 215 anos de história e que está presente no dia a dia de milhões de brasileiros, se viu exatamente nesse ponto de tensão. De um lado, os ecos de uma legislação criada nos Estados Unidos para punir violações de direitos humanos e corrupção. Do outro, a necessidade de mostrar ao país e ao mundo que sua atuação está dentro da legalidade, com transparência e responsabilidade. Hoje nós vamos mergulhar nesse tema delicado e estratégico. Como o Banco do Brasil reagiu à pressão da Magnitsky? Quais medidas reforçou? E o que tudo isso significa não apenas para o setor financeiro, mas também para a imagem do Brasil no cenário internacional. Prepare-se, porque essa história tem política, geopolítica, finanças e, claro, muito mais impacto do que parece. O que é a Magnitsky Act e por que ela assusta tanto? A chamada Lei Magnitsky nasceu nos Estados Unidos em 2012. O nome vem de Sergei Magnitsky, um advogado russo que morreu em condições suspeitas após denunciar um gigantesco esquema de corrupção. A partir desse episódio, os Estados Unidos criaram uma ferramenta que lhes permite sancionar pessoas, empresas e até governos envolvidos em corrupção ou violações graves de direitos humanos. Na prática, isso significa bloqueio de bens, congelamento de contas, proibição de acesso ao sistema financeiro internacional e até restrição de vistos. Ou seja, quando essa lei aparece no radar, os impactos são reais e profundos. Agora imagine o Banco do Brasil, uma instituição que não é apenas um banco, mas um braço estratégico do Estado brasileiro. Ver seu nome circulando em discussões ligadas a essa legislação. É natural que acendam todos os alertas. Por que o Banco do Brasil entrou nessa conversa? Nos últimos meses, a pressão internacional cresceu em torno de algumas operações financeiras que poderiam, segundo críticos, abrir brechas para acusações de favorecimento político ou falta de transparência. E quando a palavra transparência entra no debate, o risco de associações com a Magnitsky Act surge rapidamente. Afinal, estamos falando de uma lei que é usada pelos Estados Unidos e parceiros para impor sanções extraterritoriais. Mas aqui está a chave. O Banco do Brasil reagiu, e reagiu de forma estratégica. Ao invés de recuar ou permanecer em silêncio, o banco decidiu reforçar publicamente sua atuação dentro da lei. Anunciou medidas de compliance ainda mais rigorosas, ampliou relatórios de auditoria e deixou claro que todas as suas operações seguem as normas brasileiras e os acordos internacionais dos quais o país participa. Isso não é pouca coisa. Em um mundo em que a imagem de uma instituição pode ser destruída em questão de dias por acusações de falta de integridade, o Banco do Brasil está tentando mandar um recado direto. Estamos alinhados às regras, não temos nada a esconder. Por que isso importa para você e para o Brasil? Pense comigo. O Banco do Brasil não é um banco qualquer. Ele financia o agronegócio, dá crédito para famílias, apoia pequenas empresas e participa de projetos que sustentam a economia do país. Se uma instituição desse porte fosse alvo de sanções internacionais, o impacto seria gigantesco. Desvalorização cambial, fuga de investidores, restrição de crédito e até abalos na confiança do sistema bancário brasileiro. Em outras palavras, mexer com o Banco do Brasil é mexer com a espinha dorsal da economia nacional. E é exatamente por isso que a reação rápida e firme é tão importante. Ao reforçar suas práticas de governança, o banco não está apenas protegendo sua imagem. Está protegendo o bolso e a estabilidade de milhões de brasileiros. É impossível ignorar que, por trás desse cenário, existe também um tabuleiro político. Nos Estados Unidos, a Magnitsky é frequentemente usada não apenas como uma ferramenta de justiça,
mas como instrumento de pressão diplomática. Colocar instituições estrangeiras sob investigação ou ameaça de sanções pode servir a interesses geopolíticos. E aqui fica a reflexão. Será que a pressão sobre o Banco do Brasil é apenas uma questão de compliance ou também faz parte de um jogo maior envolvendo a posição do Brasil em temas internacionais como comércio, energia e diplomacia? Essa é uma pergunta que vale ouro. O efeito na confiança do mercado. Um detalhe interessante. Mesmo diante das notícias e da pressão, o Banco do Brasil conseguiu manter uma postura de solidez. Seus resultados financeiros permanecem robustos. Sua carteira de crédito continua crescendo e, ao contrário do que alguns previam, não houve uma debandada de clientes ou investidores. Isso mostra que, quando uma instituição tem raízes profundas na economia e no cotidiano da população, ela possui uma espécie de blindagem natural. Mas isso não significa que pode relaxar. Pelo contrário, quanto mais alta a árvore, mais forte o vento. A mensagem para os outros bancos e empresas brasileiras. Aqui está talvez a maior lição dessa história. A pressão internacional pode bater à porta de qualquer empresa ou instituição. E quando isso acontece, não basta se defender apenas no discurso. É preciso mostrar, com dados, relatórios e práticas concretas, que está tudo dentro da legalidade. O Banco do Brasil, ao reforçar sua governança, está lançando uma mensagem também para outros players. Preparem-se. A era da transparência não é opcional, é obrigatória. E agora, o que esperar? É provável que o banco continue reforçando seus controles internos e ampliando o diálogo com órgãos internacionais. Também é possível que esse episódio abra discussões dentro do Brasil sobre como proteger empresas estratégicas de pressões externas que, às vezes, extrapolam o campo jurídico e entram no campo político. No fim das contas, essa é uma oportunidade. Mostrar que o país pode ter instituições sólidas, confiáveis e alinhadas com os padrões globais, sem abrir mão de sua soberania. Chegando até aqui, a gente percebe que essa não é apenas uma história sobre um banco. É uma narrativa sobre soberania, transparência e responsabilidade. O Banco do Brasil, diante da sombra da Magnitsky, escolheu responder com mais rigor, mais clareza e mais alinhamento às normas. E isso manda uma mensagem poderosa, que o Brasil pode enfrentar pressões externas sem ceder ao medo, mas reforçando suas próprias regras e valores. Agora eu te pergunto, será que essa postura vai ser suficiente para dissipar todas as dúvidas e pressões internacionais? Ou estamos apenas no começo de um capítulo ainda maior, em que economia e geopolítica vão se cruzar de forma ainda mais intensa? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: o desfecho dessa história vai impactar muito mais do que relatórios financeiros. Ele toca no futuro da confiança do Brasil no cenário global. Se você gostou desse mergulho no tema, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios e compartilhe este vídeo com quem precisa entender os bastidores da política internacional e da economia brasileira. E claro, depois que terminar aqui, confere também o vídeo que eu deixei sugerido. Ele vai te ajudar a entender como outras sanções internacionais já moldaram a trajetória de grandes países e empresas. Um grande abraço e até a próxima.